Boa noite a todos. Daremos início à coletiva de imprensa com o técnico Humberto Simão. Vamos às perguntas. Oi, professor, boa noite. O Corinthians é uma das maiores equipes do Brasil atualmente, né? E no primeiro semestre vocês bateram de frente no empate, saíram vencendo. E hoje aconteceu a mesma coisa, né? Vocês foram atrás do resultado, conseguiram ficar na frente por uma grande parte no jogo e aí no final acabaram tomando gol novamente, assim. Então, o que precisa ser feito para que vocês consigam manter esse resultado positivo em cima do Corinthians e não tomar o gol no final do jogo? Boa noite. É muito frustrante, né? Perder da maneira como a gente perdeu hoje. Eu acho que isso vem sendo recorrente. Acho que a gente precisa entender melhor os contextos do jogo, os momentos do jogo, como lidar, quais ações tomar em determinados momentos do jogo. Último minuto, praticamente, o time pressionando, a gente não precisava ter saído jogando da maneira que saiu. Ações que a gente trabalhou as últimas 2 semanas, enfim. Mas eu acho que o que está faltando para a gente é entender melhor o que o jogo está nos pedindo, entender melhor os contextos do jogo, saber manter o mesmo nível de jogo do primeiro para o segundo tempo, conseguir voltar para o jogo, porque isso está nos custando caro. Humberto, boa noite. Diego Pérez, 2FM. Para além ali da bola que a Débora perdeu, que você deu o gol ali para o Corinthians da vitória, você falou que não pode perder a intensidade, como perdeu, enfim. Mas o porquê você acha que isso acontece? É questão física? É falta de foco? Porque o Bragantino, como a colega disse, começou muito bem, atacou muito bem o Corinthians no primeiro tempo. Questões físicas não é. A gente já bateu nessa tecla internamente, a gente já buscou essa possibilidade e não é. Eu acho que é não mudar a nossa atitude, né? A gente muda a nossa postura, a gente fica mais conservador no jogo, a gente opta em fazer um jogo menos agressivo ofensivamente e aí a consequência disso é o adversário ganhar mais volume de jogo e a gente sempre joga contra adversários muito difíceis e quanto mais eles tiverem a bola, mais eles vão conseguir criar e a gente vai sentindo o jogo e aí esse efeito cascata do futebol que a gente vai entrando no buraco, né? E o que a gente precisa é continuar jogando, continuar ficando com a bola, continuar os oferecimentos por dentro, continuar um momento defensivo agressivo, que é a nossa marca, a nossa característica, é o que a gente não vem conseguindo fazer, a gente vem trabalhando para resolver esse problema, mas esse problema se repete. Professor, boa noite. Diego Fernandes, Rádio Coringão. Hoje o Corinthians veio com um time mesclado, né? Um time totalmente alternativo, pensando no jogo do final de semana contra o Cruzeiro, nos 2 jogos contra o Cruzeiro. Queria que você falasse como que é você enfrentar uma equipe, por mais que ela esteja alternativa, mesclada, enfim, com apenas jogadoras reservas, como que é para você preparar suas atletas para um jogo desse tamanho contra um adversário tão forte assim? Quando a gente fala que a gente vai enfrentar o Corinthians, a gente não pode pensar em quem vão ser as 11 iniciais, porque eu tenho certeza que esse time que começou hoje, ele brigaria pelo um G6 do Campeonato Brasileiro. Esse time. O elenco do Corinthians é muito forte. Eu acho que a gente tem que falar da gente mesmo, né? Porque a gente sabe, o Corinthians é uma grande equipe, a gente começa o jogo muito forte, a gente interpreta bem a partida e a gente não sustenta. A gente comete 2 erros graves que resultam em gols. E a força, quando a gente fala do Corinthians, é essa. Elas precisam de uma bola, elas precisam de uma chance. E quanto mais chances a gente dá para essas jogadoras, elas tendem a fazer. E aí custa muito caro para a gente, como eu falei anteriormente. Mas respondendo a sua pergunta, é isso. A gente, quando fala de Corinthians, a gente sabe que independente de quem vai iniciar a partida, vai ser um elenco muito forte. Tanto que o Corinthians vinha jogando as últimas partidas com os jogadores de seleção brasileira começando no banco de reservas, enfim. Mas é isso. Acredito que jogar aqui em Bragança deve ser muito especial, assim, porque isso não acontece com tanta frequência, né? E aí, o quanto isso é importante para a equipe, porque apesar de ser um horário às 5 horas da tarde, tinha torcida no campo, o quanto isso é importante ajuda a conquistar o resultado e o quanto isso pode, às vezes, até atrapalhar por conta de alguma pressão, assim. Não atrapalha em nada.
Muito pelo contrário, isso só tende a nos ajudar, tanto que no ano passado e nesse ano a gente estava invicto até hoje, tanto no Nabi quanto aqui no Cícero, foi a primeira derrota que a gente teve. E só nos traz coisa boa, aumenta o nosso nível de concentração, aumenta a nossa responsabilidade, aumenta a nossa qualidade de jogo. Então, em termos de jogar em Bragança, para a gente é só positivo. Eu gostaria, Humberto, que você falasse um pouco sobre a saída da Paulina, né? Porque o time se acostumou a jogar com ela, não à toa, a maior artilheira da história do Red Bull Bragantino feminino. Então, se puder comentar um pouco sobre a saída dela e de que maneira vocês estão tentando, até com o que tem no elenco, repor essa saída. A saída da Pauli, nesse momento, ela se faz... É a jogadora insubstituível, né? Pela característica que tinha, pela qualidade ofensiva que tinha, por chamar as responsabilidades nos momentos difíceis. E a gente procura readaptar a forma de atacar, buscar um ataque, umas variações ofensivas diferentes. Antes a gente criava muito por cruzamento, em corredor lateral, pensando nessa força da Pauli dentro da área. Agora a gente vai ter que buscar mais jogadas agudas nas costas da última linha, já que a gente tem Taislane, que é muito veloz, Pamela, que é veloz, Tamires, que é veloz, Jane, que é veloz. Então, a gente precisa se adaptar ao jogo. Acho que a gente conseguiu, no primeiro tempo, se adaptar muito bem, buscando as ações nas costas. A gente teve a chance clara da Taislane, que ela finalizou para fora. A gente conseguiu criar bastante. E é isso. Com o que a gente tem é buscar as melhores maneiras de continuar criando ofensivamente. Queria que você falasse sobre, acho que o lance mais decisivo, assim, o destaque do primeiro tempo, que foi uma bola na mão da jogadora do Corinthians, que naquela ocasião estava 0-0. Queria que você falasse sobre essa polêmica no jogo em relação à arbitragem. Bom, primeiro é importante dizer que não foi a arbitragem que causou nossa derrota hoje. Independente de erros e acertos, de qualidade de arbitragem melhor ou pior, não fomos nós, né? Mas é uma vergonha. É uma vergonha porque o estádio inteiro viu, a bandeirinha viu, a quarta árbitra viu. E nesses momentos onde a equipe de arbitragem precisa conversar para se apoiar, todo mundo dá um pé para trás. Eu não sei se o árbitro estava coberto ou não, mas foi muito escancarado, foi muito escandaloso. Mas a bandeira, nesse momento, a gente pergunta, ela fala que ela não pode tomar a decisão, mas ela pode comunicar ao árbitro o que ela viu. A quarta árbitra, a mesma coisa, fala que não é decisão dela, mas ela pode comunicar ao árbitro o que ela viu. E a gente se prejudica, né? A gente sabe a força do nosso adversário e cada oportunidade que a gente tem de criar, a gente precisa converter, senão, de novo, como eu falei, custa caro, mas independente do nível da arbitragem, eu acho que foram outros fatores mais relevantes para a gente sair com a derrota aqui hoje. Agradecemos ao técnico Humberto Simão, também aos colegas jornalistas. Boa noite.